Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcota e hoje recebo uma honra enorme de estar aqui entrevistando Manuel Soares. Muito obrigado por estar aqui comigo, é uma grande honra estar aqui com você, no meu, no seu, no nosso canal. Maravilha, obrigado pelo convite. Muito obrigado. E ele, que após mais de 20 anos de carreira na televisão, esteve à frente do programa Encontro na Rede Globo por anos e agora dedica sua voz, sua mente, seu tempo para construir soluções reais para quem vive desafios fora do padrão. Nesse episódio, vamos mergulhar no universo da paternidade atípica, falar de expectativas, medos, conquistas e entender como se constrói um legado com propósito em meio ao desconhecido. Então segura aí, coloca o fone, traz seu café e bora para esse papo muito interessante. Muito obrigado novamente por estar aqui conversando com um jovem rapaz como eu, um projeto de gente, como sou denominado por aí. Primeira pergunta, como foi a sua decisão de sair da televisão e dedicar-se a causas de famílias atípicas? Na verdade, eu não decidi sair da televisão, fui saído, né? Eu perdi o emprego, fui demitido. Sério? Sério. Caraca, conta essa história pra gente. Não eu trabalhava, e como qualquer trabalho, né? A decisão de se você continuou ou não no trabalho é do seu patrão. E aí chegou um dia que eles falaram, olha, Manuel, nossa parceria encerrou, que a parceria é, eu presto o serviço e ele me paga. E aí quando eu saí, lá, trabalho com televisão há mais de 20 anos, aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer da vida? E eu gosto muito de comunicação, acho legal. E nesse momento eu estava também me dedicando aos meus filhos, que eu tenho 2 filhos autistas, o Ezequiel e o Israel. E eu falei, cara, eu preciso entender disso, porque os meus filhos precisam de um acompanhamento sério e tal, não sei o quê, então eu preciso estar ligado nas coisas que vão acontecer. E aí foi muito interessante para mim, porque se tem uma coisa que eu aprendi na televisão, eu fazia programa ao vivo, então, né, você precisa aprender as coisas rápido. Então, sei lá, caiu um foguete. A pessoa avisa no ponto, olha, acabou de cair um foguete no Brooklyn. E você precisa falar sobre isso daqui 10 minutos. Enquanto eles estão lá buscando informações dentro do estúdio, lá no suíte, que é onde eles têm, né? Que eles fazem a busca, a produção também tá pegando informação para colocar ali no TP que a gente vai ler. Na hora do intervalo eu preciso entrar na internet, no G1, ou no site de notícia, ler sobre, para quando voltar para mim do intervalo, eu informar. Só que, tipo, há 10 minutos eu não sabia nada sobre foguete. Em 10 minutos eu preciso entender sobre foguete. E entender tração de foguete, consolização, como caiu. Porque eu vou ler o que as pessoas escreveram, mas eu preciso interpretar e dar a verdade. Então, trabalhar na televisão me ensinou a aprender as coisas muito rápido. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido, memorizo muito rápido. E aí é muito maluco, porque quando eu comecei a estudar sobre o autismo, as coisas vieram com muita facilidade na minha cabeça. Cara, que loucura. E aí comecei tal, não sei o quê, conversando com especialistas, médicos e tal, e assistindo palestras internacionais e um monte de coisa. E pra mim foi muito legal, assim. Porque eu tava aprendendo sobre os meus filhos, porque eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, eu ouvi falar, mas assim, nunca procurei pra tentar entender, assim, porque eu nunca tinha vivido. Tanto que no começo, quando minha mulher disse, as crianças talvez sejam autistas, eu falei, mentira, não é nada, isso é coisa da cabeça. Fui aqueles caras que nega, sabe? Cara, foi muito legal porque eu aprendi muita coisa. Aí eu vi que as coisas que eu aprendia, as pessoas não sabiam. E tem um negócio que eu faço desde que eu comecei a trabalhar com televisão, que é explicar de maneira simples aquilo que as pessoas às vezes acham complicado. Aí as pessoas falaram, explica pra gente esse negócio de autismo. Eu falei, cara, mas como é que eu vou explicar coisa de autismo, cara? Eu não entendo nada disso, eu tô lendo as coisas e tal. Aí eu me lembro que a Dinorá, minha mulher, falou assim, Manuel, você entende sobre viagem no tempo? Eu falei, entendo que todo mundo entende. Ela disse, me explica então viagem no tempo. A viagem no tempo é a teoria da relatividade de Albert Einstein, que energia é igual a massa vezes 2 ao quadrado. Eu disse, eu não entendi. Eu falei pra ela, sei lá, você pega uma caneca dessa, gira essa caneca a 300 mil quilômetros por segundo, ao quadrado, ela vai se transformar em energia, então ela pode viajar no tempo e espaço igual a luz. Ela diz, então por que a gente não faz isso? Eu falei, porque se a caneca girar muito rápido, ela vai ter contato com o ar e ela vai pegar fogo, igual o meteoro quando cai. Ela disse, se você conseguiu me explicar de maneira simples, usando uma caneca, a teoria da relatividade de Albert Einstein,
cara, ajuda as pessoas a entender sobre o autismo. Eu falei, cara, talvez eu possa fazer isso. E aí eu comecei a falar para as pessoas do meu jeito as coisas que eu aprendia. Então, as pessoas não sabiam o que era estereotipia, as pessoas não sabiam o que era ecolalia, as pessoas não sabiam o que era uma crise de regulação. E eu fui explicando do meu jeito, só que o meu jeito é como as pessoas falam em casa. E aí foi muito legal, porque eu acabei virando uma pessoa que é uma explicadora profissional. Mas basicamente foi isso. Cara, que interessante. E. Tá. Eu fiz um podcast um dia com uma doutora que ela é especialista em com pessoas autistas. E, aliás, muito interessante, porque a gente desmistifica várias coisas que tem sobre esse mundo. Aliás, se você quiser ver, é um ótimo episódio. Porque ele conta algo que desmistifica muitas coisas que, por exemplo, eu não sabia. Até então, na minha concepção, de leigo, digamos assim, o autismo era uma doença. Com esse podcast, com essa doutora, eu descobri que não é isso. É uma característica e vai muito mais a fundo. Tipo, é muito interessante pensar sobre isso e entender mais a fundo sobre essas coisas. E você pode nos contar sobre o circuito de paternidade atípica e seus impactos? Cara, conforme eu comecei a pesquisar sobre autismo, a ler especialistas e tal, Russell dos Estados Unidos, a ouvir gente forte aqui do Brasil e tal, eu comecei a falar, caramba, esses caras são bons, eles são estudados na universidade, mas eu quero conversar com quem vive isso dentro de casa, porque meus filhos vivem dentro de casa. Então eu queria saber como é que eu lido com os meus filhos, porque eu não sabia nada. Aí eu fui participar dos grupos de WhatsApp, com pessoas, né, grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, várias coisas. E minha mulher já participava e tal. Quando eu entrei, cara, sei lá, num grupo com 50 pessoas, não tinha nenhum homem. Eu falei, ué. Aí eu entrava e falava, oi, tudo bem? Meu nome é Manuel. Tipo, as mulheres ficavam meio assim. Aí algumas me davam parabéns. Ai, que legal ter um homem aqui, um pai e tal, não sei o quê. Aí as outras diziam, tá aqui, não sei o quê, veio fazer papel de bonito, brabas, né? Eu falei, caramba. Aí, tipo, eu entrei em outro grupo que tinha 200 pessoas, tinham 3 homens. Nossa. E eles ficavam quietos. Eu falei, ué, cara, mas cadê os homens? E tal, algumas mulheres ficavam meio bravas, assim, né? Porque os homens são tudo vagabundo, irresponsável, abandonam a família, não sei o quê. Aí eu falei, tá, deixa eu tentar entender. Aí comecei a perguntar para os homens, vem cá, e por que os homens não vêm? Não vêm porque eles são tudo safados. São tudo safados. Falei, caramba, os homens são tudo safados. Tudo irresponsável, tudo negligente, tal, não sei o quê. Aí, cara, eu decidi conversar com a galera da faculdade de novo sobre a questão do homem. Aí conversei com o pessoal lá da USP, eles me falaram, Manuel, a situação é muito séria. Em média, de cada 100 famílias que vive a realidade da neurodivergência, em 70, o homem foi embora. Eu falei, como assim, cara? Só 30 ficaram? Falaram, em média é isso. Tem alguns casos que em 80%. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque assim, sei lá. Pensa comigo, Gil. Se você compra um saco de laranja, um saco com 100 laranjas. Vem uma laranja podre. Você joga o saco fora e diz que o saco é uma porcaria? Não. Bom, tá. E porque tem 99 boa. Sim. Tá bom. E se vem 5 laranjas podres? Continua. 95 boa, tá bom. Tá, se vem 10 laranjas podres. E eu ainda continuaria, porque tá na maioria. E se vinha 70 laranjas podres? Aí. Você vai ligar pro cara do mercado e dizer, cara, tem algum problema. Não é? Sim. Se tem 70 laranjas podres, tem algum problema no plantio, no armazenamento, no transporte. Alguém tá cometendo algum erro que mais da metade da laranja tá podre. Sim. E se ao invés de laranja a gente vai falando de pai? 70% é muita gente. Se fosse um pai, se fossem 2, 3 de cada 100, 5, 10, eu até poderia dizer que é só por causa dele que é um sem vergonha safado que é irresponsável. Mas, cara, é muito pai. Tem algum problema na linha de montagem do pai. Porque o pai, ele não nasce pai. Ele é criado, né? Ele é criado. Você, por exemplo, é pai? Não. Mas o pai que você vai ser, ele tá sendo construído desde agora. Sim, com a formação do caráter. Então se o cara faz 35 anos, tem um filho autista e ele vai embora, no processo de formação dele, aconteceu algum problema. Mas, tira uma dúvida, você acha que o problema de formação pode ser em base a algo que ele desenvolveu sozinho ou que é em base que ele desenvolveu, talvez com a mulher que ele esteja, com o acompanhante que ele esteja, né, o cônjuge, ou talvez uma parte que seja mais parte dos pais dele, por exemplo? O que você é, Gil? Hum. Você desenvolveu sozinho ou foi resultado da escola, da sua mãe, dos seus amigos? Da escola, da minha mãe, dos meus amigos, do meu pai.
E de você também. Sim. Ou seja, você é o resultado do que todas essas pessoas fizeram com você, te ensinaram, te proporcionaram, de bom e de ruim, para que você fosse o Gil. Esse cara que hoje tem 25 anos, é pai e abandonou uma criança autista, há 10 anos, quantos anos ele tinha? 20. Ele tem 25 anos hoje. Há 10 anos ele Ah. tinha? 15. Há 15 anos ele tinha? 0. 10. Ah, 10, perdão. Com 10 anos, como será que explicaram pra ele que ele deveria se relacionar com pessoas deficientes? Será que ele era o melhor amigo do menino que tinha autismo na sala? Ou ele só excluía e isolava? Será que quando ele começa a se interessar por menina, aquela menina autista chama a atenção dele pra namorar? Será? Quando ele faz 18 anos e tá no trabalho, será que quando colocam ele para trabalhar com uma pessoa deficiente, será que ele fica à vontade ou ele acha meio chato ter que trabalhar com aquela pessoa? Quando a gente é criança, a gente é ensinado a deixar a pessoa autista de lado. Entendeu? Uhum. Não é só o pai que abandona o autista. A sociedade toda abandona. O sistema de saúde abandona. Você vai no posto de saúde tentar conseguir terapia para os filhos? É difícil. As empresas aéreas abandonam. Difícil você conseguir com que uma criança autista viaje com tranquilidade. Os ônibus abandonam. São poucas as linhas de ônibus em São Paulo que têm pessoas treinadas para lidar com uma pessoa autista. Os restaurantes abandonam. Quando você chega numa lanchonete, às vezes é tanto barulho, tanto ruído, que a criança autista não consegue ficar. A criança tem seletividade alimentar, não tem um cardápio específico para ela. Todo mundo abandonou o autista. O pai só tá seguindo a moda. Ah, Manuel, mas a mãe não abandona. Muitas das vezes não tem opção. Exatamente. Talvez se ela tivesse. Por isso que quando eu criei o circuito de paternidade atípica, eu chamei essas famílias para conversar. Porque esses homens que abandonam os filhos, a maioria deles, não todos, porque tem alguns que são sem vergonhas mesmo, a maioria deles foram ensinados desde criança a se afastar de pessoas autistas. Eles aprenderam isso desde cedo. Eles não têm nem repertório emocional para olhar para aquela criança e ver um filho. Porque todo mundo disse para ele que aquela criança era um problema. Um erro. Por isso que eu tomei a decisão de conversar com homens no circuito de paternidade atípica. E aí o mais interessante é que tudo isso que eu tô te falando, eu não tô descobrindo nada. Tudo isso já está escrito em livros há muito tempo. Mas está escrito de um jeito que às vezes a pessoa que mora na periferia, a pessoa que é semi-analfabeta, a pessoa que não tem tempo no seu dia a dia, ela não compreende. Porque a pessoa vira e diz: a densidade demográfica da comunidade neurodivergente sofre de um processo de abandono parental. E esse abandono parental muitas vezes está relacionado à formação do genitor. Bom, no meio disso a pessoa já tá. Para ela já tá chato. Sim. Você entende? Sim. Então, quando nós tomamos a decisão de falar sobre neurodivergência na perspectiva da paternidade, é para fazer com que os homens entendam o que aconteceu com eles. Tá, Manuel, mas você tá fazendo isso porque você acha que os homens são coitadinhos? Não. E eu também não tô fazendo isso porque eu gosto desses caras, não. Acho que uns até são bem babacas. Tá, então por que você tá fazendo isso, Manuel? E aí a gente entra na segunda parte da sua pergunta, que é sobre os impactos. Eu, por exemplo, sou um homem autista. Sério? Sim, eu sou suporte 1. Caraca. Eu sou autista suporte 1. Sou autista suporte 1, tenho TDAH severo e tenho superdotação. A superdotação, o fato do meu cérebro trabalhar mais rápido, de maneira mais intensa, faz com que eu fique mais cansado no fim do dia. Porque você gasta mais. Às vezes eu tenho vontade de ter crise de choro, porque o meu cérebro tá muito cansado. Às vezes eu não sei se eu tô com sono, com fome, com vontade de fazer cocô, porque o meu cérebro não sabe nem definir o que eu tô sentindo. Porque ele tá tão cansado que ele não consegue associar o que é. Então, a superdotação, no meu caso, e no caso de muitas pessoas que têm isso, as pessoas, ai, que legal, você é superdotado. Tem as partes legais. Esse negócio de eu aprender as coisas muito rápido, por exemplo, é uma parte legal da superdotação. Essa coisa de eu construir linhas de raciocínio que as pessoas entendem, que quando eu falo parece quase que é um filme. Eu tô falando e as pessoas começam a ver imagens. Caramba,
opa, o foguete, olha e tal, laranja, o saco. Eu sei que isso é uma coisa que a superdotação me dá. Esse controle da voz que eu aprendi a ter desde criança. Se eu quero deixar a pessoa mais animada, eu falo daquele jeito mais animado. Se eu quero que a pessoa preste muita atenção no que eu tô dizendo, eu digo que você precisa entender exatamente o que eu tô falando. Eu jogo minha voz lá no porão. E eu posso falar normal, como eu tô falando com você. Onde a voz fica mais confortável pra mim, porque eu coloco um pouquinho de ar na voz. Quase como se eu estivesse cochichando. Mas aí quando eu tô fazendo, eu coloco a garganta pra vibrar um pouquinho, como se eu estivesse falando mais grave. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança. A superdotação me dá isso. Mas a superdotação também me cansa. Conforme eu comecei a pesquisar, a primeira coisa que eu entendi, o autismo vai para o corpo da criança, na maioria das vezes, pela carga genética do pai. É o homem que leva o autismo para o corpo da criança, não é a mulher. A mulher pode ter uma participação, mas em sua maioria, de acordo com as pesquisas de epigenética que têm sido feitas, é o homem que leva. Isso é muito interessante porque muitas mulheres se sentem culpadas pelos filhos serem autistas. Algumas porque acham que tiveram filho depois dos 40, outras porque acham que tomaram Tilenol, o que é uma bobagem. Bobagem. Tem isso? Tem. Teve um rapaz do cabelo laranja que falou isso aí, mas não dá bola pra ele não. Tem muitas coisas. Mas a gente precisa ouvir a ciência. Se o autismo foi para o corpo da criança, se a neurodivergência foi para o corpo da criança pela carga genética do homem, existe uma grande possibilidade desse homem também ser um autista que não se tratou. Ou só não descobriu que é autista. E aí, quando a criança nasceu, ele foi embora. E ele foi embora por quê? Uma das características do autismo é a rigidez cognitiva. A pessoa autista, ela não consegue assumir novos padrões de comportamento tão rápido. Entende? Uhum. Então, sei lá, você vira para um autista e fala, olha, nós vamos sair, eu tenho um filho, Ezequiel. Eu preciso fazer com ele previsibilidade sempre. Filho, vamos fazer isso, isso e isso. Para ele ficar tranquilo. Se eu mudar o combinado no meio do caminho, ele entra em crise. Por quê? Ele tem rigidez cognitiva. Ele organiza o pensamento naquela direção e ele não consegue mudar. Por isso que a pessoa autista precisa de previsibilidade. Ou seja, ele precisa que se diga para ele o que vai acontecer. Agora eu entendo porque a minha escola, graças a Deus, é uma escola que ela é bem acessível e ela é uma escola bem parceira. Agora eu entendo porque nas escolas tem, na minha sala, por exemplo, tem a rotina com desenhos e explicando qual vai ser cada aula, qual vai ser o professor que vai dar cada aula. Entendeu por que você gosta tanto de teatro? Entendeu por que você gosta tanto de teatro? Por quê? Você sabe tudo que vai acontecer. Ah, Previsibilidade. agora faz sentido. Nossa, nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Teatro é previsível. Algumas peças não. Mas para o ator é. Ah, sim. Para o ator que está em cena, ele sabe as falas. Eu, por exemplo, fui gago desde a infância. Eu era um menino gago. Até meus 9 anos. Mas eu não era gago na hora de cantar. Por Porque quê? é previsível. Era previsível. Só que quando o pai tem a criança neurodivergente, isso é previsível? Não. Nessa hora, aquele homem que já tem uma neurodivergência vê uma situação de imprevisibilidade e ele entra em crise cognitiva. Uma crise cognitiva que ele não tem repertório para lidar. Porque ele foi ensinado que quando chegar uma pessoa com deficiência perto dele, ele deve se afastar dela. E quando for o seu filho? É uma pessoa com deficiência. Porque foi isso que ele aprendeu. Albert Einstein dizia uma coisa que é muito interessante. Ele dizia que burrice é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se for para falar mal de pai que abandona filho, eu posso fazer isso com você aqui. A gente pode ficar 3 horas falando mal dos homens que abandonam as crianças. Mas no fim das contas, essas mães vão voltar para casa e continuar sobrecarregadas. Essa criança vai continuar sem o pai. E se você parar pra pensar, é meio que um ciclo vicioso, né? Porque, tipo, o homem abandona o filho, aí o filho vai crescer talvez sem o suporte necessário. Se esse filho tiver um filho que também seja autista, por conta, você disse que, digamos que seja homem, vai criar um ciclo vicioso que não acaba, querendo ou não. Porque é um filho que não teve suporte, ele vai ter um filho que não vai ter suporte, talvez, porque a gente não sabe, ele pode ser alguém melhor do que o pai dele foi. Mas dá probabilidade, Só se a sociedade mudar. sim. O qual você acha que são as principais mudanças que o Brasil, digo o mundo, precisa fazer em relação para ser mais inclusivo? As principais. Gil,
Um grão de areia na Praia de Santos e uma Via Láctea são formadas pelo mesmo elemento atômico. É átomo. É átomo. Se você pensar em mudar a Via Láctea, é mais difícil. Mas se você pensar em mudar um grão de areia, 2 grãos de areia, 5 grãos de areia, um caminhão de grãos de areia, daqui a pouco você consegue mudar a praia inteira. A chave está em você investir na família. A criança não é do Brasil. A criança não é do mundo. A criança é da família. Se nós não investirmos em fazer com que as famílias recebam informação de qualidade, que as famílias tenham acesso a espaços de qualidade, que as famílias reconheçam a condição. Você pode abrir uma clínica em cada rua. Não vai adiantar. Porque é super importante que a criança tenha terapia, é super importante que a criança tenha fono, mas é super importante, cara, que ela chegue em casa, ela encontre um lar que tenha refeição, água, luz. É super importante que ela vá numa escola que tenha um medidor de ruído. Entende? Acho que o melhor caminho é a gente investir no ser humano. É a gente investir nas pessoas que não são autistas. Essas pessoas precisam de formação. Porque quando essas pessoas estiverem informadas, naturalmente, a pessoa autista vai estar melhor posicionada na sociedade. Que interessante. Mas vem cá, uma dúvida. Você disse que você é um autista de nível de suporte 1, correto? Quando você soube que você iria ter um filho, um não, agora dois, como você tinha dito, como que foi uma possível resistência, talvez? Na verdade, não, porque quem me contou que eu era autista foram os meus filhos. Foram eles que me contaram. Eu nunca imaginei que eu fosse autista. Mas depois que eu tive 2 filhos autistas, aí nós tivemos que fazer os exames genéticos, fazer as pesquisas, para entender por que eu tinha 2 filhos autistas. E aí que eu descobri que eu era autista. Eu descobri que eu era autista com 43 anos. Mas mesmo você não sabendo que você é autista, você possuía, eu digo possuía em relação a características neurodivergentes autistas, mesmo você não sabendo, não? Não, eu achava que era o meu jeito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu nunca usei caderno na escola. Caderno era só pra fazer aviãozinho de papel. Porque eu memorizava tudo, de ouvido. Eu sou uma pessoa que, se eu corro o risco de encontrar você amanhã no ônibus ou no centro e eu não lembrar de você, o rosto das pessoas pra mim é quase que um borrão. Tipo, eu tô olhando pra você, eu tô te vendo, mas eu estou memorizando a sua voz. O seu rosto, o meu olho não consegue memorizar. Nunca consegui. Ler pra mim era horrível. Eu acabava ouvindo mais do que lendo. E o fato de eu falar é que eu conseguia ouvir. Eu não era gago porque eu não sabia falar. Eu era gago porque eu escutava tanto que o meu cérebro não conseguia decidir o que falar na hora. Entende? Uhum. Uma das coisas que eu, por exemplo, eu sou um menino que eu nunca joguei futebol. Nunca joguei futebol. Somos dois. Mas os meus colegas me chamavam pra ficar do lado da quadra com caixa de som e microfone narrando o jogo. Porque eu conseguia falar rapidinho, agora o menino pegou a bola na ponta esquerda, agora sai na frente, agora o menino da quinta série pegou a bola, puxou atrás. Agora ele passou, deu um chapeuzinho no outro, agora pegou, cuidado, goleiro, Afonso, goleiro, tá tentando pegar, chutou, bateu, é gol! Eu conseguia falar rápido. Mas eu só conseguia fazer rápido porque eu ouvia hip hop. Que quando eu ouvia o Sabotagem, era menina, levou um vermelho, batom, foi vista com o malhando na praça, Boticanão, convoca no samba, pra dizer muito de toda quebrada, Sabotagem, Mananiza, pé, confio. Eu consigo memorizar as coisas muito rápido. E aí, é muito interessante que as pessoas não entendiam isso. Mas eu enxergo o mundo através do ouvido. Eu dirijo, eu escuto tudo. Por exemplo, a Marina, que tá aqui comigo hoje acompanhando, trabalha comigo, minha diretora, a Marina, ela não gosta de trap. Ela acha trap muito rápido. E muito chato que ela não entende nada. Eu vou dizer pra você que, pra mim, o trap é a velocidade normal. Porque é a velocidade que seu cérebro adquire informação. Só que isso me gera muito desgaste. O que eu faço hoje? Depois que eu descobri que eu sou um meio autista, que isso me gera um sofrimento, porque o autismo não é um superpoder, o autismo não é uma coisa bonita, eu preferiria 1000 vezes não ser autista. Preferiria 1000 vezes que os meus filhos não fossem autistas, porque isso não é legal, isso não é moda.
Eu hoje, por exemplo, depois que descobri a minha condição, eu tomo remédio, que é o conforto medicamentoso. Então eu tomo remédio para dormir melhor, eu tomo remédio para ficar mais tranquilo, entende? Então, a partir do momento que nós conseguimos ter o laudo e nos cuidar, a gente consegue dar espaço para a nossa melhor versão. Então, às vezes as pessoas falam, ah, tudo é autismo. Antigamente não tinha esse negócio de autismo. Porque não é identificado. Bom, aí no tempo do meu avô não tinha autismo. Você acha que ele colecionar um monte de parafuso e preguinho torto no vidrinho lá na garagem era normal? Era normal. Você acha que sua avó colecionar revista desde 1985 embaixo da cama era normal? Não, isso é hiperfoco. Isso é pensamento direcionado. Sim, existia. Só que antigamente a gente não tratava com respeito. E também algumas pessoas, eu não digo só em autismo, eu digo em outros casos, às vezes se matavam, né? Por conta tanto do julgamento, por conta da resistência, por conta da culpa, às vezes. Porque eu já escutei uma história que de se sentir culpado, o cara foi lá e se matou. O que Porque acontece? jogaram tanta culpa nele que falando, ah, você nasceu assim, você tipo, escolheu assim. Que o cara falou, vou ser autista. E nasceu assim. Não. Raramente o autismo ele vem sozinho. Geralmente o autismo ele é um viajante que ocupa o nosso corpo sem a nossa autorização e ele traz amigos acompanhando ele nessa viagem. Às vezes ele traz deficiência intelectual, às vezes ele traz distúrbio do sono, às vezes ele traz seletividade alimentar, às vezes ele traz o não controle inibitório. Como assim? Controle inibitório é você não fazer a primeira coisa que vem na cabeça. Entendi. Inibir é você segurar. Controle inibitório é quando você controla e não faz o que iria fazer. Quando uma pessoa autista não tem controle inibitório, significa que o cérebro dele produz uma substância chamada cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio é importante porque esse hormônio gera cuidado. Como é que acontecia? Nós tínhamos o homem da caverna. Chegava o urso. O cérebro do homem da caverna produzia cortisol. Mandava cortisol pro lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal jogava para os membros inferiores desse homem adrenalina. A pupila dele dilatava. O cortisol estava avisando: olha que lá vem o urso, irmão! Os membros inferiores, que são mãos e braços, recebiam energia e esse homem agia. Essa é a função do cortisol. Ele é o alarme do nosso cérebro. Muitas pessoas com autismo, e TDAH inclusive, têm uma liberação excessiva de cortisol. E os neuroreceptores grudam esse cortisol e dizem para essa pessoa que tem um perigo chegando. E essa pessoa sente um medo absurdo. Esse medo, às vezes, é a crise sensorial. Porque um vento bateu no rosto dessa pessoa, um vento mais frio, ela colocou um brócolis na boca, um som que ela não está acostumada entrou no ouvido, o cérebro soltou cortisol, a pupila dilatou e o cérebro mandou adrenalina para os membros inferiores e ele diz: foge! E aí ela começa a se bater. A produção excessiva de cortisol faz com que muitas pessoas percam o controle inibitório. E é por isso que em alguns momentos algumas pessoas atentam contra a própria vida. Entende? Sim. Então o que nós temos é uma questão clínica. Eu falei de um jeito que ficou fácil de entender. Sim. E você falou realmente, gente. Ele vai falando e parece que vai vindo uma apresentação de slide na sua frente, cara. É incrível. Não, e você, um ótimo ator também, porque... Não, nunca fiz, nunca fui ator. Poxa, mas você tá falando aqui, parece... Olha, meus parabéns, viu? Porque conversar com você é gostoso. Mas eu gostava de quando eu era criança, eu assistia Rei Leão. A Marina fica brava comigo, porque às vezes a gente tá andando e eu sei as falas dos desenhos. Ela fica brava comigo. Eu assisti ao Rei Leão, por exemplo, eu sei quase... Eu fui assistir a peça do Rei Leão aqui em São Paulo e fui com meu filho. Meu filho odiou. Porque eu ficava antecipando as falas. A vida não é justa, não é? Você nunca mais verá o sol do dia e eu nunca mais serei rei. Não vire as costas para mim, Scar. É melhor você não virar as costas para mim, Mufasa. É natural, a minha cabeça memoriza. Então, sei lá, Aladim, bem-vindos à Agrabah Cidade de Mistérios, Encantamento e o melhor comércio do Rio Jordão. A minha cabeça memoriza tudo. Essa sensação... Desculpa te interromper. Essa sensação que você tem é eu assistindo Peter Pan, sabia? É. Porque eu já sei o script inteiro. E outra coisa, quando eu tô... Tem partes que eu já falei minha fala e eu continuo em cena. E eu continuo repetindo a frase que o personagem tá falando. Eu fiz isso ontem, levei bronca até. Porque a Wendy, tem uma cena que a Wendy, ela meio senta assim, o Miguel de um lado e o João do outro. E o Miguel fala. E eu repeti a cena a fala da Wendy. Eu fiquei tipo, por que eu falei isso? Eu não era pra ter feito isso. Mas isso é o controle inibitório.
Sacou? O seu cérebro deu um comando e a região da fala do seu cérebro deu um comando, mas o seu córtex pré-frontal não conseguiu bloquear o comando. A questão é o seguinte: quando você estiver dirigindo e a pista está dizendo que você pode andar a 100 por hora, o sinal ficou vermelho e você pisou no acelerador. Assim como o texto do teatro dizia que você tinha que parar, o sinal vermelho vai dizer que você tem que parar. E se você não parar? Você pode bater. É por isso que você fazer terapia ocupacional para aprimorar o controle inibitório é importante. Porque quando o seu controle inibitório atravessa o sinal no palco na hora do teatro, não tem problema, você só vai levar uma bronca do professor ou do diretor. Agora, meu irmão, Fazer isso na rua. você pode matar uma pessoa, você pode se matar. Então, é muito importante que o autismo, o TDAH seja levado a sério. E seja tratado com respeito. É que a seriedade, ela é uma forma de respeito, entendeu, Gil? Geralmente as pessoas acham que seriedade é ser chato. Eu sou um cara sério. Sou um cara sério, sou um cara que eu brinco muito pouco. Mas nem por isso eu sou desagradável. Pelo menos eu tento não ser desagradável. Mas eu sou um cara sério. Eu, por exemplo, sou um cara que raramente sou convidado para as festinhas. Porque as pessoas falam, Emanuel. Marina mesmo, às vezes a gente senta pra conversar, ela, vem cá, não tem nada, Legal. sei lá, bobinho pra você falar. Às vezes ela vira pra. Ela vira pra mim e fala assim: não, a Marina é essa aqui. Às Eu vezes. escutei Mariana. Não, Marina. Aí, às vezes a Marina, eu tô parado assim, né? Olhando pro nada. Sei que eu adoro ficar olhando pro nada. Eu também. Nada. Aí a Marina, o que você tá pensando? Eu falei, tô pensando na Mesopotâmia, né? Sério? Ela, que Mesopotâmia? Não, entre os rios Tigres e Eufrates, no período neobabilônico, tinha a Mesopotâmia, e a Mesopotâmia, ela carregava o rio Nilo e tal, não sei o que. Ela, outro dia, por exemplo, cara, eu tava numa viagem na minha cabeça, que tal, não sei o quê. E ela, o que você tem? Esse olho tá mexendo? Eu falei, não, não é nada. Ela fala, o que é? Não, não é nada, o que é? A base militar de Alcântara, no Tocantins. Ela, que base militar? Não, tem uma base militar de Alcântara no Tocantins, porque aquela região do Tocantins é a melhor região para lançamento de míssil. E os Estados Unidos está interessado naquela área. Então ela, tá, deixa, tá, tudo bem. Você quer café? Porque Então, assim, isso acontece comigo. Cara, mas te falar, eu ia amar ser seu amigo. Tipo, de poder realmente Cara, sentar assim, porque eu amo conversar sobre assuntos desse tipo. Cara, mas assim, tipo, depois de uns 3 dias fica meio. Entendeu? Meus filhos enlouquecem. Por exemplo, eu sei fazer uma coisa que é leitura fria. E eu aprendi isso muito cedo, por causa dos projetos sociais que eu trabalhei e tal. Então, eu fiz um estudei quando eu era mais jovem, PNL, Programação de Neurolinguística. Então eu consigo saber, às vezes, o que as pessoas estão pensando. Então, às vezes, sei lá, se a pessoa, por exemplo, você fez assim, você jogou o seu pensamento para a região direita do seu cérebro. Mas por que você fez assim? Porque é cruzado. Você jogou para a região direita, mas porque o pensamento lógico está nesse lugar. Você tentou entender de maneira lógica. Então você fez assim, você ativou essa região do cérebro. Então eu começo a tentar decifrar o que as pessoas pensam. Só que isso acontece o tempo todo sem que eu consiga controlar. É igual você saber ler. Você consegue olhar aqui e não ler o que está escrito? Não. Porque você sabe ler. Isso sou eu com as pessoas. Então às vezes eu tô com as pessoas falam, porque o corpo da pessoa tá falando comigo. Então, aí às vezes eu tô nos lugares assim, eu fico quieto, fico de olho fechado assim, tal. As pessoas acham que eu sou mala. Mas tudo isso que eu tinha, que eu não sabia o que era, isso é autismo. Isso é autismo. Isso é superdotação. E eu sempre fui uma pessoa que chegava nos lugares gritando. Isso era o TDAH. Isso é não ter controle inibitório. A Marina, por exemplo, tá ali do lado, e a maneira como ela já cruzou a perna umas 3, 4 vezes e ficou se balançando e balançando o pé, é porque ela acha que eu tô falando muito e tá ficando muito longo, e as pessoas estão começando a achar desinteressante. Mas eu já li o que ela tá pensando. Então ela não precisa nem falar comigo. Eu queria ter isso um pouquinho. Não, querido, não, porque isso não é algo que você desliga. Faz sentido. Tudo em exagero é ruim, né? Então, assim, como eu nunca... Os meus filhos, por exemplo, eles geralmente falam as coisas pra mãe deles, pra elas falar pra mim. Porque quando eles chegam na minha frente, eles, ela vai fazendo de novo. Aí, às vezes, de Nora falava pra mim quando eles eram mais novos, você tem que fingir que você não sabe. Entendeu? E tá tudo certo. Então, assim, mas não é que, quer dizer então que eu sou melhor que os outros, que eu sei mais que os outros, mas não ficar querendo se exibir. Não, vocês não fazem ideia como isso é doloroso. E no fim do dia, você, querendo ou não, fica... Por exemplo, agora são 4 da tarde, eu tô morrendo de dor de cabeça. Tô morrendo de dor de cabeça. Eu acordei 15 para 5 da manhã
e tô há 12 horas direto. Com meu cérebro trabalhando sem parar. E provavelmente meus filhos só vão dormir umas 9 da noite. Eu só vou conseguir dormir umas 10 da noite. Ou seja, ainda faltam 6 horas. E são 6 horas que o seu cérebro trabalha em dobro do que um cérebro de uma pessoa comum trabalharia. Por isso que, por exemplo, quando eu venho participar de atividades como o seu podcast, a Marina vem comigo. Porque, por exemplo, eu não consigo mais dirigir. Sério? Eu não consigo mais dirigir. Ela que vai voltar dirigindo. Eu, por exemplo, não consigo dirigir com vidro aberto. Porque tudo vem no meu ouvido. Eu ouço tudo que tá acontecendo na rua. Então, não é mil maravilhas. Você entende? Sim, é uma faca de dois gumes, querendo ou não. Como tudo na vida. Sim, tem a parte boa e tem a parte ruim. Vou entrar agora no jogo rápido. O jogo rápido funciona assim. Vou falar uma frase, eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido. Pode Tá ser? bem, pode ser. Então vamos lá. Eu sou em uma única palavra. Confuso. Eu nunca, mas eu faria. Já fiz muita coisa. Ah, vai, o que que você nunca fez e gostaria de fazer? Sei lá, pular de paraquedas? Já. Sério? Eu Uhum. queria. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu seria aquela pessoa, tipo, nossa, eu vou chegar lá em cima. Não existe. Volta. Não tem que É, eu voltar. sei. Quando eu vou te pegar lá em cima, deixa eu empurrar. Por isso que eu não vou. A última vez que eu pulei de paraquedas, por exemplo, minha mulher ficou meio assim, deu ir, a Marina, que trabalhou comigo também, ficou coisa, porque disseram, cara, já tem pouco pai de criança neurodivergente, você ainda vai pular de paraquedas, os poucos que tem ainda vai ficar colocando a vida em risco, não tem a menor necessidade. Quer virar estatística. Deixa que ela fala. Caraca, que loucura. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Qualquer pessoa. Pra mim, eu tenho uma dificuldade absurda de me perdoar pelos meus erros. Faz sentido. Um lugar onde você se sente completo. A África, Hum, viajo pra lá sempre que possível. sério? Sim. Que legal. Seu maior medo na vida. As crianças, aconteceu alguma coisa com eles, ou eu não estar presente quando eles precisam. Se você pudesse realizar um desejo agora, qual seria? Tirar o autismo dos meus filhos. Uma frase que te defina. Penso, logo existo. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse convidar alguém pra tomar uma xícara de chá ou jantar, quem seria? Eu chamaria Jesus. Eu pensei na mesma coisa. Falaria Jesus. Irmão, Senta aqui. na moral. Cara, você sabia que essa galera aqui... Não era da hora. Explica. Como é que você conseguiu ser tão gente fina? Porque eu não consigo. Não, eu sei que você deixou uns livros escritos pra gente ler. Eu li a Bíblia 3 vezes inteira. A última vez eu não consegui ler inteira, mas eu já li ela inteira. Tipo, sei o nome dos personagens, Sadraque, Mesaque, Abednego e tal. Mas eu fico pensando, cara, Jesus era um cara muito brother, cara. Porque assim, irmão, ele sabia que o Judas ia dar vacilo. Ele tava andando com o cara, ele sabia que o cara ia vacilar. Ele olhava na cara do cara e via que ele era traíra. E ele falava, não, tá tudo bem. Eu falava, pô, irmão. Então, assim, era um cara que eu queria trocar uma ideia, assim, sabe? E saber dele qual foi. Entender, né? Não, mas é mais aprendendo. Não ia nem ficar pressionando, não. Eu queria só que ele me explicasse. Ele, pô, mas eu falei tudo, cara. Só precisa ler as paradas. Eu falei, eu sei, mas é que tem uns caras que reescreveram o que você escreveu. O maluco tirou uma coisa, tirou outra. Por exemplo, Jesus, disseram que você não gosta de gay. Porra, nunca vi você Sério? falando nada. Falam que Jesus não gosta de gay, né, cara? Se o cara é gay e entra em algumas igrejas, o cara não pode entrar. Fala que Jesus não gosta de. Eu não entendo, porque, por exemplo, Jesus era um cara que tinha 2 peças de roupa só. Sim. Cara, se Jesus só tinha 2 peças de roupa, aí teve uma hora que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ou seja, Jesus falou que a habilidade de uma pessoa que gosta de Deus é não priorizar o dinheiro. Mano, como é que as igrejas são tão ricas? Se elas dizem que ela é a casa de Deus? Você tem um ponto. Alguns. Cara, então eu ia perguntar pra ele, cara, qual foi dessa galera? Jesus tinha 2 peças de roupa, irmão. Ele era um cara na moral. E comia o que lhe era dado. Irmão, e tava tudo de boa. Viveu 33 anos nessa. Só meteu o pé porque mataram ele. E assim, né? Eu volto e meia conto pra galera a história de um jovem negro que nasceu numa periferia. E trocava ideia com a galera, batia de frente com o sistema, fazia aí uns rap que quebrava. E os governantes não gostavam e tal. E aí depois esse cara acabou sendo morto pela polícia. Mataram o negão, fizeram uma arruaça com ele, arrastaram ele em praça pública, deram porrada nele pra caramba e tal. Mó situação delicada. E o nome desse cara é Jesus. Ele fez isso. O que é rap? É improviso. Jesus fazia, quando ele fazia os sermões, ele improvisava. Então o que ele fazia era Batalha da Aldeia. Inclusive ele fez Batalha da Aldeia com os hebreus que vieram pra cima dele. Aí, Jesus, qual vai ser? Os hebreus não. Que eram os líderes religiosos da época, que não eram os hebreus, eram os líderes religiosos. Foram pra cima dele. E aí, Jesus, qual vai ser?
Você acha que as pessoas têm que pagar imposto para Roma? Ou você acha que as pessoas têm que ficar adorando a Deus? O que as pessoas têm que fazer? Adorar César ou adorar a Deus? Porque qual era a parada? Se Jesus falasse tem que adorar a César, ele estava caindo em contradição. Porque ele falava que Deus era o maior. Mas se ele falasse que tinha que adorar a Deus, Ele morria. ele arrumava um problema para todo mundo que estava ali, porque as pessoas tinham que pagar imposto. Aí Jesus olhou para a cara dos caras. Falou, mano, quem foi que inventou sua alma? Seu coração. Ele disse, como assim? Quem foi que inventou seu coração, irmão? Foi Deus. E quem foi que inventou a moeda? Como assim? A moedinha, essa moeda, quem foi que inventou? Foi Roma, foi César. Ele disse, então tá aí a moral, pai. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Não tem contradição. Caraca. Mano, isso é freestyle, mano. Isso é batalha da aldeia, paizão. Jesus era ligeiro demais. Era um negão que batia de frente com o sistema, fazia uns improvisos que deixava a galera louca, que arrastou um bonde com ele, e depois a polícia, que é Roma, julgou ele num julgamento errado, e ele acabou morto. Sabe que tem uma parada com Jesus? Eu gosto muito da Bíblia, eu acho a Bíblia muito barata. Tem uma parada com Jesus que é muito legal, que tinha um cara chamado Barrabás na Bíblia. Esse cara, ele caçava os cobradores de impostos, porque tipo, Roma cobrava imposto, tirava dinheiro da galera geral. E Barrabás caçava os cobradores de impostos e cortava a cabeça deles. E aí Pilatos falou, mano, a parada é o seguinte, eu não tenho como condenar o cara, que Pilatos era o cara que comandava ali aquela região, pelo Império de Roma. Aí ele falou bem assim, mano, eu não tenho como julgar o cara porque o cara não cometeu crime nenhum. Então, ó, eu lavo minhas mãos, não vou nem pro sim nem pro não. Fala o seguinte, vai lá na multidão, fala pra multidão decidir o que acontece com esse doido aí que não é comigo, não. Ah, o Pilatos foi vacilão com Jesus? Foi. Ele poderia ter liberado. Foi vacilão, ele sabia que não tinha erro. Sabia que Jesus não estava na contradição. Ele falou, joga pro povo. Mano, Jesus era o cara que falava pra galera, mano, todo mundo é igual, todo mundo tem que amar, papá, não sei o quê. Aí chegaram pra ele e disseram, aqui, povo, um palcão e tal, Jesus todo tomado de porrada e tal. Aí, povo, vocês querem liberar esse Jesus de Nazaré que prega a paz, o amor e a igualdade, ou vocês querem liberar Barrabás, que é o cobrador de impostos? Mano, tu acredita que a massa mandou liberar Barrabás, mano, mandou matar Cristo? Mano, quem decidiu que Jesus tinha que morrer, mano? Foi o povo. Foi o povo, irmão. Foi o povo. E se ele voltasse hoje, eu acho que o povo matava de novo. Se Jesus voltasse hoje... Você acha o quê, mano? Aqui, ó. Se tivesse um cara negão na Praça de São Miguel ali dizendo, ó, seguinte, na moral, eu sou filho de Deus, tá ligado? Acabei de chegar agora, meu pai tá lá em cima e meu pai tá dizendo que vocês têm que mudar de vida, tá ligado? Papai não sei o quê. Louco. E outra, quantos Jesus já passaram por aqui e a gente fez a mesma coisa? Irmão, então a parada é o seguinte, eu queria muito trocar ideia com esse doido. Pra saber qual é do rolê. Pra saber o que motivou ele. Faz sentido. É por isso que, pô, Jesus é o cara. Sim, faz sentido. E infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Infelizmente o nosso Podcota chegou ao fim. Ah, mas as pessoas gostaram que acabou, porque estão achando muito longo. Oh, meu Deus, que isso? E pessoal, como estamos no Outubro Rosa, estou aqui juntamente com o Manuel para passar para vocês um recado muito importante. Vamos lá, o câncer de mama, segundo o INCA, 1% dos casos de câncer de mama afetam homens. Sim, você aí que talvez você não saiba, a cada 100 mulheres que tem câncer de mama, 1%, um homem, está incluído nesse meio. Então vamos lá, para você saber como que funciona, é bem simples. Vamos lá. Primeiramente, se você puder repetir comigo, você coloca, deixa eu tirar o meu bucket, você coloca um braço em cima. Normalmente você faz isso na frente do espelho sem camisa, porque é melhor. Você massageia o peito, onde você está com o braço levantado em volta da auréola, e você vai massageando bem cuidadosamente, devagarzinho, e tenta achar, que se Deus quiser não vai ter nada, algum carocinho. Mas caso tenha, é importante fazer dos dois lados, mesma coisa, gente, braço atrás da orelha e vai massageando o peito. Caso você sentir alguma coisa ali, algum carocinho, é muito importante você entrar em contato com o seu médico, até porque tudo que é descoberto antes é resolvido de forma mais facilmente. Não é não? Exatamente. E, obviamente, você também deve dar atenção à sua companheira. Se puder conversar de novo, Tá, beleza.
E, obviamente, além desses cuidados que o Gil falou, se você puder dar atenção à sua companheira, saber se ela tem feito esse exame de toque nela regularmente, porque 99% dos casos de câncer de mama, infelizmente, atingem essas mulheres. E caso essa mulher tenha uma situação como essa, tenha uma dúvida, acompanhe ela na consulta, dê todo o apoio necessário. Isso é fundamental porque quando a pessoa está feliz, quando ela se sente acolhida, ela consegue viver essa fase de maneira muito mais tranquila. E, obviamente, caso venha, infelizmente, a ter algum carocinho e seja realmente o câncer de mama, apoiem essas pessoas, porque é muito importante e é uma causa nobre. E lembrando, tudo que é descoberto... Descoberto? E lembrando que tudo que é descoberto cedo é resolvido muito mais facilmente. Então, queria dizer primeiramente adeus a meus pais, a Renata da Festa Lembrancinha aqui dessas canecas maravilhosas aqui. Aí, Renata. Beijo, Renata. Sua criança é linda, viu? Um beijo ao Vitor, o nosso técnico que tá ali atrás. Um beijo a você. Muito obrigado por Marina. estar conosco aqui, Marina. E eu tenho uma última pergunta pra você. Mande. E ser homem, pai atípico, pedir ajuda e transformar dor em propósito? Pode? Pode, Coda. Uhul! Então vem comigo, família.